As perguntas do rei Milinda, um rei filósofo grego. Após a morte do rei Ashoka, a dinastia Maurya acabou e seu vasto império desabou em meio às dissensões internas e invasões estrangeiras. Na ocasião, o noroeste da Índia caiu sob o jugo dos reis gregos da Ásia Ocidental. Um dos mais importantes, o rei Menandro, governou na segunda metade do século II a.C. e é mencionado em fontes indianas, uma vez que ele manteve estreitas ligações com o budismo e representou um importante ponto de contato entre a religião e o mundo da cultura grega. Eu gostaria de estudá-lo em algum detalhe. Conforme vimos acima, o rei Ashoka tentara divulgar suas crenças e ideais como governante budista entre certo número de reis gregos cujos países ficavam a oeste, enviando embaixadas às suas cortes. Mas não temos maneira de saber que sucesso possam ter tido esses esforços, porquanto não há referência às suas embaixadas em nenhuma fonte clássica ocidental. Ao tempo em que reinou, a Índia era um grande império unificado, claramente superior em tamanho e poder aos reinos gregos. Na época do rei Menandro, a situação se invertera. A superioridade em poder político e militar estava com o Ocidente, e a Índia, fraca e desunida, era vítima de invasões e subjugação. Não obstante, em matéria de cultura e espírito, Oriente e Ocidente enfrentavam-se como iguais. O rei Menandro figura com destaque em uma obra budista escrita em Pali e intitulada Milinda Panha, ou The Questions of King Milinda, as perguntas do rei Milinda. Milinda é a forma Pali de seu nome, uma vez que vou basear meu estudo no texto Pali, chamá-lo-ei de Milinda. Em primeiro lugar, vejamos que tipo de homem era ele. O texto descreve-o nas palavras seguintes. Abre aspas. Milinda era culto, eloquente, sábio e capaz, e praticante fiel, e isso na ocasião correta de todos os vários atos de devoção e cerimônia prescritos por seus próprios hinos sagrados a respeito de coisas passadas, presentes e por vir. Muitas eram as artes e ciências que ele conhecia. A tradição sagrada e a lei secular, os sistemas Sankhya, Yoga, Nyaya e Vaisheshika de filosofia, aritmética, música, medicina, os 4 Vedas, os Puranas e os Itihasas, astronomia, magia, causação e encantamentos, a arte da guerra, poesia, preparação de documentos, em uma palavra, todas as 19. Como argumentador, era difícil de igualar e ainda mais difícil vencer, superior reconhecido de todos os fundadores das várias escolas de pensamento. E, da mesma forma que em sabedoria, em força corporal, rapidez e coragem não havia igual a Milinda na Índia. Era também rico, poderoso em riqueza e prosperidade, e o número de suas hostes armadas não conhecia fim. Fecha aspas. Esse trecho foi provavelmente acrescentado ao texto mais tarde, e não temos maneira de saber com que fidelidade tal retrato representa um governante que viveu há mais de 2000 anos, mas pelo menos indica o grau em que a cultura florescia na época da Índia e o grande número de disciplinas disponíveis para estudo. Por falar em aritmética, é interessante notar que os números que hoje usamos são conhecidos como algarismos arábicos, porque chegaram à Europa através dos árabes, mas que foram, na verdade, uma invenção indiana. O conceito de zero já existia na Índia
há uns 2.000 anos, embora se diga que os maias, na América Central, empregaram-no em data ainda mais antiga. Não há dúvida de que a sociedade indiana, na época do rei Milinda, distinguia-se por um nível muito alto de estudo e cultura. Parece que o rei Milinda, além de ter recebido instrução na cultura e conhecimentos gregos tradicionais, procurou familiarizar-se também com o que havia nesse particular na Índia. Essa combinação de erudição ocidental e oriental deve tê-lo tornado uma figura impressionante aos olhos do indiano comum. Sabemos também que numerosos filósofos indianos empenharam-se em debate com ele, mas que foram todos superados. Como era costume entre os reis gregos, ele emitiu moedas com sua efígie. Por fotografias delas, podemos observar que, embora não fosse homem especialmente bonitão, possuía um rosto extremamente inteligente. Que razões teriam impelido esse homem a provocar debate com filósofos indianos e líderes religiosos das fés Brahmani e budista? Alguns estudiosos sugerem que isso foi feito por motivos puramente políticos, na esperança de aprender a exercer mais eficazmente as funções de governante de um povo estrangeiro. Outros observam que fora costume, desde os tempos de Alexandre o Grande, que os reis gregos procurassem se instruir com os sábios de outras terras. Meu próprio palpite é que ele estava tentando pôr em prática o ideal de Platão, de rei filósofo, ou seja, imitando deliberadamente Alexandre, o qual, conforme sabemos, estudara filosofia com Aristóteles. De qualquer modo, quando estudamos os métodos de debate do rei Milinda, descobrimos que lembram muito a filosofia grega, embora possa ter estudado a cultura indiana também. Sua maneira básica de pensar e o espírito de seu enfoque eram tipicamente gregos. Isto é visto no fato de que muitas de suas perguntas tomam a forma do modelo ou isto ou aquilo. Isto é, apresenta duas premissas e pergunta qual a correta. Esse tipo de enfoque é característico do pensamento grego e, na verdade, do pensamento ocidental em geral. Além disso, cabe notar que muitas das perguntas são deliberadamente formuladas para passar uma rasteira no adversário, ou são de tal natureza que se torna difícil entender que benefício prático se poderia tirar se fossem respondidas. O rei Milinda, por exemplo, visitou o filósofo antinomiano Purana Kassapa e teve com ele o seguinte diálogo, abre aspas, quem, venerável Kassapa, governa o mundo? A terra, grande rei, governa o mundo. Mas, venerável Kassapa, se é a terra que governa o mundo, como é que alguns homens vão para o inferno Aviti, saindo assim da esfera da terra? Fecha aspas. Conta-se que Kassapa, incapaz de descobrir um modo de responder, simplesmente abaixou a cabeça em silêncio. Como tantas pessoas que se deliciam com sua capacidade intelectual, Milinda, sem dúvida, tirava certo prazer de derrotar dessa maneira seus adversários. Além do mais, podemos conjecturar que os indianos, embora em sujeição política aos gregos, orgulhavam-se de serem superiores a eles em assuntos culturais e espirituais, e o rei Milinda, por isso mesmo, aproveitava a oportunidade para lhes torcer os narizes. Como quer que tenha sido, não podemos deixar de notar que a pergunta foi muito tola, e é difícil compreender como Purana Kassapa pode ter ficado desarvorado por falta de resposta. Se tivesse dito que após a morte as criaturas não vão para o inferno Aviti em forma física, poderia sem problema algum ter ladeado a dificuldade. Ou melhor ainda, poderia ter explicado que, embora se diga que o inferno Aviti é o mais baixo e mais quente dos infernos no fundo do mundo de desejos, ele nada mais é do que um símbolo ou metáfora para descrever um estado de sofrimento sem remédio. O
O rei, supondo que literalmente exista um lugar fora da terra, e perguntando como se chega lá, foi na realidade o tolo na conversa. Mas talvez não devamos ser tão rigorosos com o rei Milinda. Ainda hoje, em relação ao budismo e às crenças budistas, deparamos perguntas não menos tolas. Particularmente deploráveis nesse particular são os intelectuais do Japão moderno, que na maioria dos casos tiveram uma educação bem extensa em cultura europeia, mas que quase nada sabem sobre o pensamento indiano ou a sabedoria do budismo. No tocante ao budismo, é muito provável que revelem o mesmo tipo de ignorância e incompreensão que foi demonstrado pelo rei Milinda há 2000 anos. Não faz sentido tentar compreender a cultura japonesa ou do Extremo Oriente, ou mesmo a cultura mundial, e ao mesmo tempo ignorar a influência do budismo. É exatamente porque tantos japoneses nenhum esforço fizeram para compreender o budismo, que foi influência tão vital no passado, e porque se convenceram de que, se conseguirem dominar o espírito do racionalismo ocidental, podem compreender os assuntos mundiais que enfrentamos hoje tantos problemas. Então não faz sentido tentar compreender a cultura japonesa ou do Extremo Oriente, ou mesmo a cultura mundial, e ao mesmo tempo ignorar a influência do budismo. Exatamente porque tantos japoneses nenhum esforço fizeram para compreender o budismo, que foi influência tão vital no passado, e porque se convenceram de que, se conseguirem dominar o espírito do racionalismo ocidental, podem compreender os assuntos mundiais, que enfrentamos hoje tantos problemas. Com isso, não quero dizer que devemos abandonar imediatamente o racionalismo ocidental e voltar à sabedoria do Oriente. Não se trata de escolher ou um ou outro. O importante é realizar um esforço sincero e de mente aberta para compreendê-los corretamente. E parece que foi isso que o rei Milinda fez. Iniciou sua carreira como conquistador militar e mais tarde dedicou suas energias à tarefa de, através do debate filosófico, compreender o pensamento indiano. Em alguma ocasião, no período entre os anos 40 e 140 a.C., obteve o controle da região de Cabul, no atual Afeganistão, e na última parte do século II a.C. invadiu a Índia, terminando por estender seu reino até a parte central do país. Os indianos chamavam-no de o maior rei de toda a Índia. Após sua morte, seus ossos foram distribuídos pelo país e sepultados em muitos lugares diferentes, como no caso de Shakyamuni. Isto provavelmente foi feito a seu próprio pedido. Os estudiosos acham que ele falava alguma língua indiana, e é provável que tenha sido inteiramente assimilado pelo país e que o considerasse como seu lar. Se há desejo sincero de compreensão mútua, barreiras de raça e nacionalidade podem ser sempre transcendidas, de uma maneira ou de outra. O rei Milinda, que adorava conversar e debater, descobriu que, para ele, esse era o caminho da compreensão.